Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 7, parte 2 da renderização. E nessa aula já vai ser um pouco parte da renderização, onde a gente vai fazer uma parte mais intensa, né? Então, a gente vai usar apenas uma camada, né? Para estar podendo fazer as correções do desenho, né? E eu vou estar mostrando antes e depois para vocês também, para ver como que ficou. Então, vamos lá. Algumas partes aqui que a gente pode já começar é a parte dos olhos, né, para dar um pouco mais de intensificada, e depois a gente vai para a parte da pele, né, para dar um pouco mais de motivação para a gente continuar. Então vamos lá. Vamos aproximar um pouquinho aqui a região dos olhos. Eu vou aproximar só um pouco aqui, né, e deixar aqui as duas áreas dos olhos para a gente poder ver os dois, né, para acabar não ficando torto na hora que a gente for fazer, né. Então, se você for fazer assim, só se for alguns detalhes como os cílios. Tá, então aqui eu já vou começar deixando a parte aqui do contorno do olho um pouco mais marcado. E eu vou estar usando uma cor um pouco mais clara, tá? Eu não gosto de deixar totalmente preto, né, o contorno, pra não ficar muito, não sei dizer se é manchado, né? Então eu quero deixar um pouco mais suave por enquanto. Então aqui a gente só vai deixar um pouco mais demarcado. Então aqui é só pra gente marcar aqui o olhinho, fazer um delineado mesmo. Aqui a gente também vai marcar essa parte aqui, né, do olhinho. É, aqui, bem aqui no cantinho do olho, né. A parte aqui da pintura dos olhos, realmente, né, que é aqui a bolinha do olho, eu gosto de fazer uma camada à parte, tá. Então, por enquanto, a gente só vai fazer a parte de fora do olho, depois a gente vai fazer a parte de dentro do olho, que é simples também, não é tão complicado. Então, aqui vamos demarcar o outro ladinho também. Eu gosto de fazer é marcar um pouquinho e usar borracha para deixar ele um pouco o traço um pouco mais firme, não deixar tão borrado. Vamos passar aqui nessas regiões. Então a gente já consegue ver aqui o formato do olho, né? Então ele já vai ficando um pouco mais marcado também. Vai deixando o desenho um pouco mais bonito também, né? Então algumas partes assim de detalhes já deixa muito bonito, né? Já deixa melhor. E aqui a gente vai fazendo o mesmo de sempre, né? Que é tá dando aqueles detalhes a mais assim na arte, né? E dando uma arrumadinha também. Uma parte aqui também quero arrumar é essa parte aqui em cima, né? Que é meio que uma sombrinha aqui embaixo da sobrancelha. Então a gente vai marcar aqui também. E aos poucos a gente já vai deixando o desenho com mais detalhes, né? Já vai colocando mais alguns detalhezinhos aqui na parte da renderização. Também aos poucos que a gente vai percebendo, né? O que precisa colocar. Aqui eu vou estar arrumando o cabelinho dela. Fazendo algumas correções aqui. Os fios de cabelo eu vou deixar só pra parte da finalização mesmo.
Aqui eu já aproveito para usar o cabelo dela para dar algumas arrumadas, né? Uma marcação aqui no rostinho dela. Bom, depois de fazer aqui a parte do contorno do olho, a gente já pode dar uma intensificada, né? Então pegar aqui um tomzinho um pouco mais escuro, né? E passar aqui no cantinho pra acabar não ficando muito mais claro que a sombra do olho. E lembrando que aqui a parte do contorno dos olhos sempre precisa ser um pouco mais escuro que a região aqui perto, tá? Se tiver alguma sombra e tudo mais. Pra não ficar muito esquisito. Vamos marcar aqui também no cantinho. E aqui a gente já vai dando mais um formato do olho, né? Dando aquele um pouco mais de estilo. Então você pode deixar aqui já fazer o seu estilo de olho, né? Que você tá acostumado. Aqui eu gosto de deixar essa parte bem marcada. Então essa partinha aqui deixar como se fosse um pouco maior. Não sei dizer. A gente vai deixar um pouquinho mais baixo agora. E a gente aproveita para puxar essa região aqui para poder fazer o olho de gato, né? Bem aqui no cantinho. A gente pode esfumar, é claro. Então a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Até dar o formato que a gente quer do olho aqui. Aqui eu vou estar marcando um pouquinho mais aqui a pálpebra, né? Só nessa região aqui. Deixar um pouquinho mais claro aqui no centro do olho, né? Como tá ali. Você pode ver que tem uma região um pouquinho mais clara, então a gente pode passar aqui também. Então são pequenos detalhes assim que vai deixar o seu desenho um pouco mais bonito, né? Ele vai deixar aquele aspecto com bastante detalhes, né? São alguns detalhes que parecem bem imperceptíveis, né? Mas depois, quando você vai olhando assim, ele vai melhorando, né? Então são esses detalhes, esses mínimos detalhes que vão fazer a sua pintura ali.
E esses detalhes também acabam dando mais vida, né, para sua pintura. Então, independente assim, por exemplo, se você for mostrar sua arte e parece que algumas pessoas não vai notar que você fez alguns detalhezinhos a mais ali, tem gente que nota sim, tá. Essa parte aqui eu já vou estar usando um pouco de teoria das cores, né, para fazer tipo uma sobreposição de sombras ali usando uma cor clara, tá. Então, é para dar aquele aspecto legal para nossa arte. Aqui eu gosto de usar algumas corzinhas bem clarinhas assim, só para dar uns detalhes, sabe, alguns efeitos assim, bem pequenos mesmo, que faz toda a diferença. Aqui eu vou estar usando, a gente pode ver, é bem imperceptível, mas é como se tivesse uma linha de sombra aqui, ó, bem nessa região aqui, né? E a gente vai subindo pra cá. Então são coisas imperceptíveis mesmo, sabe? A gente só vai notando quando a gente tá vendo a referência ali, a gente acaba vendo alguma coisa ali diferente. Eu já vou fazendo a sombrinha do nariz, né? Aí tem uma região que é bem parecida com aqui de cima, então a gente faz a marcação aqui também. Aí pra isso a gente vai pegar aqui, né? E uso conta-gotas, né? Pra poder ficar o mais natural possível. Olha que legal, já dá uma toda a diferença pra pintura. Aqui a gente já deixa mais demarcado. Enquanto a gente tá fazendo aqui, depois que vocês forem ver o antes, né? Vocês vão ver que alguns detalhes assim já fez total diferença, né? Pro desenho. Então, o legal é isso, é você se divertir enquanto tá fazendo aqui a melhora do seu próprio desenho.
A gente já vai pondo alguns mínimos detalhes. Vai dando uma olhada um pouco nas proporções também, pra ver se tá certinho. Claro, mantendo seu estilo aqui. E a gente vai fazendo aos poucos no tempo real. Então, quanto menos pressa você tiver também para terminar a arte, melhor ela vai ficar. Então, você vai fazendo bem aos pouquinhos, assim, com bastante calmaria, quando tiver tempo livre, assim, né, que já dá aquele resultado. Aqui a gente percebe que tem uma sombra aqui ao redor, né? Então, vou passar aqui. E vamos suavizar essa parte aqui também. Deixar um pouco mais cinzentado, né, como tá ali na imagem. Vou suavizar essa parte aqui. Que a sombra vocês podem ver que não tá tão demarcada. Então, a gente vai suavizar. Pronto, ficou bem melhor. Aqui pra não ficar tão estranho, né? A gente vai sombrear essa área aqui também. Aqui a gente vai arrumar. A gente pode ir com outro pincelzinho e ir arrumando essa parte aqui. E a gente vai adicionando alguns detalhes que passou batido. Olha como deu total diferença aqui, né? Agora a gente vai arrumar aqui a boca. Aqui a parte da boca, acho que falta só um pouco mais de estrutura, né? Que é colocar um pouco mais de detalhes, né? Que, por exemplo, só a sombra assim já ajuda bastante. Então, o formato aqui da boca. Lembrando de sempre usar
o conta-gotas para você poder pegar a cor mais próxima dali, né? Em questão de detalhes e renderização, usar o conta-gotas e ainda pegar uma cor mais escura ajuda bastante, né? Que a gente vai dando alguns detalhezinhos a mais. Pode deixar um pouco mais escuro bem no cantinho aqui da boca. Parece que não vai fazer diferença. E aqui parece que a gente deixa um pouquinho mais marcado, né? Que aqui parece como se fosse tipo um coração. Como tá ali na referência. Que a gente vai arrumar também. Então aqui a gente só vai dar um contorno pra boca, né? E a gente vai pegar aqui o conta-gotas e pegar um pouco de cor mais próxima pra poder mesclar. E aqui a gente vai usar o tom de pele dela. É um acabamento aqui mais limpo. E aqui a gente vai deixar mais escuro bem no cantinho, né? E pra deixar mais marcado é só a gente aumentar a opacidade e já dá tudo certo. Parece bem poucas coisas que a gente fez aqui no desenho, mas depois a gente vai olhar o antes, né, pra ver o que que mudou, o que que melhorou, o que que foi as mudanças ali. Aqui eu vou passar um tom mais rosado, que ali tá um pouco mais escuro, então a gente vai passar pra cá, tomzinho mais rosado. Nessa região dá pra passar aqui na testa, a gente pode passar mais uma camada de multiplicar. Aqui no cantinho eu vou realçar a sombrinha aqui do olho, né?
Na renderização acontece mesmo a gente precisar de fazer algumas partes, então por isso que é legal fazer em várias camadas. Por exemplo, cada partinha você pode fazer, por exemplo, uma camada só para o nariz, uma camada só para a boca, né? Por caso você precise apagar alguma parte ali perto. Como eu não fiz aqui da sobrancelha, então a gente pode apagar aqui, ó, tranquilamente. A parte aqui do colar a gente pode ir fazendo também, usando aqui o mesmo pincelzinho. E a gente pode vir contornando essa parte aqui para saber onde que tá o colar. Essa aqui por cima mesmo, vai fazer. Depois a gente vai passar uma cor aqui por cima. Então isso aqui é só uma marcação pra gente saber onde que vai até o colar. E aqui a gente usa a cor e vai deixando um pouco mais realista. Aqui a cor não tá tão precisa, mas depois a gente consegue dar uma arrumada também. Esses objetos eu gosto de deixar por último, que dá pra gente arrumar a cor e tudo mais, né? A gente pode selecionar essa área aqui, né, que a gente acabou de pintar. Como eu não pintei aqui o pescoço, já ajuda. A gente pode ir em FX, filtro, né, e você consegue mudar aqui, ó. E deixar o tom mais parecido assim possível. Então vou tá pegando aqui o tom. Parece um tom puxado um pouco mais pro rosa. Agora aqui a gente pode ir em brilho e contraste. Não tem tanto contraste assim, então a gente pode colocar até aqui, ó. Vocês podem ver que ainda fica um pouco mais parecido. Aqui o antes e o depois. Ficou bem melhor. É legal fazer algumas coisas assim com teoria das cores, que por exemplo, essa cor aqui parece tipo um tom de azul, mas não é. Se a gente passar aqui, pra parte de fora ele acaba tendo outro tom completamente diferente.
Olha que legal. Até já passando aqui pro cabelo, a gente já consegue ver a diferença. Ou aqui também que parece um tom meio que cinzentado, azulado, a gente passa pra fora é outro tom. Mas esse aqui é o que mais pega. Bom, como a gente já deu uma bela mudada aqui, a gente pode estar olhando antes e depois já, só pra gente ver como tá ficando. Aí depois a gente faz uma grande mudança e vê certinho. Então, então esse aqui é o antes e o depois, ó. Já muda totalmente a estrutura do desenho. Então aqui parece que o rosto dela até também deu uma diferença. O olho também parece que diminuiu o olho. Então a gente pode ver que a renderização é a melhor coisa assim pra gente poder fazer. Tá, aqui por enquanto eu não vou juntar, tá? Mas você pode estar fazendo uma camada, né? Agora eu vou fazer a parte do olho. E a parte do olho a gente consegue fazer, né? Pintando aqui, você pega a cor do olho. Acho que é um tom mais amarelado, que eu vou usar esse tom aqui por enquanto. E a gente vai pintar aqui, né, onde está o olho dela. Uma dica é você diminuindo a opacidade para você conseguir ver certinho onde que tá. E aqui a gente consegue apagar essa parte aqui. E depois a gente pode deixar aqui, né, normal aqui, e vir no cadeado para fechar essa camada. Então a gente consegue mexer totalmente no olho sem se preocupar com essa parte aqui de fora, tá? Se vai passar, se vai passar, tá? Então isso já ajuda bastante. E aqui a gente pode ir arrumando, né? Porque às vezes acaba não ficando da forma que a gente quer. Tá um pouco grande o olho também. Então aqui eu vou estar apagando só a linha essa aqui do olhinho. Tá?
E a gente vai fazendo algumas correções, como por exemplo aqui, a parte do olho que ficou um pouco mais escura, né? A gente pode colocar um pouco mais pra cima. Então, eu vou arrastar aqui pra baixo, né? Vai ficar certinho. E vamos passar o adelão aqui em cima. Aqui eu vou tentar deixar um pouco menor o olho, para que o olho dá um pouco maior. Então, a gente pode aumentar o delineado. Agora eu vou juntar os dois aqui. A parte do olho é bem, a parte um pouco já mais fácil, né? É só a gente sombrear e depois colocar um brilhinho ali. Então aqui a gente já tem as camadinhas, né, do olho e da pintura aqui. E a gente consegue fazer já a parte do olho aqui, o sombreamento, tudo certinho. Então vou só arrumar algumas partezinhas aqui. Acho que agora sim. Aí aqui a parte do olho é praticamente a gente como se estivesse pintando a parte base da coloração mesmo. Então aqui a gente vai vir multiplicar, coloca aqui certinho a questão do olho. E a gente vai pegar aqui o tom mais neutro, né? Pra poder fazer o sombreamento. Aqui o olhinho dela como parece ser uma lente, então a gente pode fazer essa parte aqui e deixar tão marcado para parecer natural mesmo. Tá? Então aqui, X, e deixar o olho um pouco mais borradinho, entre aspas.
Aí dá aquele aspecto mais natural pro olho. Então aqui o contorno, ao invés de fazer de preto, eu vou estar fazendo a cor um pouco mais quente, né? Um pouquinho mais marrom. Acho que vou deixar um pouco mais acinzentado para não ficar tão marcado por enquanto. E aqui a gente dá um formatinho pro nosso olho, para ele não ficar parecendo que tá flutuando. Ah, já deu uma grande diferença só de fazer aqui o formatinho do olho. Depois a gente pode usar o pincelzinho aqui, o aerográfico, né? Pegar um tomzinho mais frio e passar nessa região aqui, ó. É tipo como se fosse a sombrinha do olho. A gente faz um formato. Aí como a bolinha tá olhando pra cá, então a gente faz nesse ângulo aqui. E deixa um espacinho. E a gente vai escurecer. Passa aqui ao redor do olhinho também, pra dar aquele efeito um pouquinho melhor. Depois a gente pode vir aqui no FX, né, e mudar a cor de novo. Então a gente vai pra dar aquele trabalho de ficar mudando a cor do olho. E no brilho do olho que vai fazer toda a diferença, né? Que a gente vai colocar aqui o adicionar, por exemplo, e só dar uma luzinha aqui nessa região aqui, ó. Tipo o uzinho assim do olho. Eu vou deixar um pouco mais forte, só para fazer esse detalhe. Dá até para usar o pincel aerográfico só para passar nessa parte aqui. A gente também pode deixar um pouco mais fraquinho, então eu só vou passar aqui só para ver onde a gente vai passar o pincelzinho.
E aqui a gente pode dar um pouco mais de marcação. E por último, a gente pode usar o tom realmente preto aqui, né? Pra poder passar aqui, ó. E aqui com o desfoque eu vou estar usando bem na bordinha aqui, ó. Essa parte depois a gente vai arrumar. Aqui vamos estar arrumando um pouquinho a cor, né? E depois a gente vai dar um pouco mais de profundidade depois, dando um pouco de sombra, né? Na pintura toda. Então, por enquanto é só a gente fazer essa partinha aqui do olho. Agora a gente pode juntar os dois aqui. E eu vou estar criando uma camada de multiplicar e já passar aqui por cima. Então, vamos passar aqui. Depois a gente vai misturando, né, um pouco de acinzentado com azul por cima aqui, ó. Pra ele dar um efeito mais bonito. E aqui já deu um pouco mais de profundidade pro nosso olhinho. Mas por enquanto a gente vai dando algumas pequenas arrumadas.
A gente aproveita para arrumar essa parte aqui, já que a gente não vai juntar. E ele ainda continua sombreando, olha que legal. Tá, ele não vai mudar essa parte aqui. Aqui eu vou deixar um pouco mais escuro. Essa parte aqui do olhinho. Usando o pincelzinho aerografo. E o que vai fazer a diferença nesse olhar vai ser aquele brilhinho branco do nosso olho, né? Então ele vai fazer total diferença sim na hora que a gente for colocar. Então, por exemplo, só de ter um brilhinho ali no olho já dá aquele detalhe legal. Então o olho não precisa ter super aqueles detalhes, né? Eu gosto de fazer um olhinho mais simples e parece que o branquinho do olho já dá aquele detalhe bem legal. Mas então é isso, a gente já conseguiu ver uma bela diferença aqui, né? Na parte da renderização, o antes e o depois, e a gente já tá vendo que deu um formato legal, tá? Então por enquanto é isso. Vejo vocês na próxima aulinha.